Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e agora vamos conversar com o nosso irmão Marco Lang, de Brusque, Santa Catarina, que também quer compartilhar um pouquinho do seu testemunho de vida, como que foi que Deus trouxe a salvação para a sua vida, porque sempre quando Jesus chega, há muitas mudanças, né? Quando a luz entra nas trevas, Deus trabalha muito nos nossos corações, nos levando para junto dele. E isso é um marco, né? Um marco no marco da... exatamente. Foi um marco na sua vida, né? Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã. Então, irmã, antes eu conhecia a palavra, assim, eu não tinha uma vida muito boa, assim, eu achava que tinha vida boa, né? Porque a gente vive no engano. A minha vida, assim, eu sempre achava que eu tinha um controle, né? Eu venho de uma família alemã, assim, muito rígida, né? Minha mãe era muito braba. E então, assim, até os 18 anos eu não podia muito sair de casa, eu era muito limitado, assim, na minha vida. Então, quando eu completei 18 anos, que a gente foi morar em outro bairro lá da minha cidade, de onde eu vim, eu ganhei uma liberdade falsa, né? Aí eu fiz 19 anos, eu fui pro exército, então eu comecei a beber, eu comecei a fumar, eu comecei a sair, né? Tive, assim, uma vida muito desregrada, né? Até porque eu achava que aquele tempo que eu perdi, até os 18 anos, eu tinha que recuperar, né? Então, em 2003, eu conheci a minha esposa, que saiu daqui de Cachoeira, foi para Brusque, eu conheci ela. Eu acho que um mês a gente se conheceu, a gente começou a namorar, e aí eu conheci o senhor através dela, né? E então... Nunca ninguém tinha falado algo de Deus? Tinha alguma coisa, tu tinha uma fé em Deus, acreditava em Deus? Não, irmã. Eu fui católico até os 20 anos. Eu frequentava a igreja quase todo domingo. Eu fui coroinha, eu me batizei, eu fiz a comunhão, fiz a crisma, tudo, né? Porque a minha mãe, ela dizia que eu tinha que ir para a igreja, mas eu não sentia Deus lá dentro. Muito pelo contrário. Eu passava mal na igreja. Eu não sei o que acontecia, mas aí... Depois dos 20 até os 24, antes de conhecer o Senhor, eu acho que eu era ateu, né? Tem gente que diz que não existe essa de ateu, mas eu vivia assim uma vida assim, que para mim não tinha Deus, porque eu até nem pensava muito assim nisso, né? Eu só queria saber de sair, curtir, mas aí quando eu conheci a igreja, mudou bastante a minha vida, porque eu estava assim, já entrando num quadro de depressão, né? Que depois da bebedeira... Depois que o álcool sai, a gente vê como a vida da gente é infeliz, assim, né? Daí eu conheci a Luísa, minha esposa, e em seguida eu já fui pra igreja, aí eu conheci a minha esposa em abril e em outubro eu me batizei, né? Até parece que o inimigo não queria que eu batizasse, porque começava a dar frio e lá em Brusque sempre foi quente, né? Até que um dia os missionários que saíram aqui de Cachoeira foram lá e eu disse, não, vamos batizar mesmo no frio, eu disse, porque eu preciso disso, né? E eu anelava pelo batismo. Daí então foi um caminhar com o Senhor, né? Hoje, né, eu tô aqui na cidade de Cachoeira porque o Senhor me permitiu, né? Eu passei por uma tribulação muito grande faz uns dias, então eu clamei pro Senhor para mim poder vir para cá, para mim ter um renovo, né? Quando eu cheguei aqui semana passada, assim, eu tava bem ruim, assim, muito seco. Eu me sentia vazio, assim. Até questionava com minha esposa, eu acho que o Senhor saiu da minha vida porque eu não sentia mais, entendeu? Não tinha mais vontade de orar, eu não tinha mais vontade de buscar na palavra. Mas hoje, né? Depois de uma semana aqui em Cachoeira, o Senhor me renovou bastante. Eu creio que eu tenho mais esperança agora, né? Eu tenho um pouco mais de vontade de propagar o Evangelho, né? E foi uma caminhada bem difícil com o Senhor, porque mesmo assim a gente conhecendo, eu falo por mim, tu conhecendo a palavra, tu ainda quer fugir, né? Então todas essas ministrações que a gente teve, todas as oportunidades que eu tive aqui nessa cidade, me convenceram, né? Que cabe a mim, né? Eu posso conhecer o Senhor, mas cabe a mim obedecer, né? Eu tenho que obedecer a Ele, né? Então eu agradeço o Senhor porque antes a minha vida era ruim. E depois que eu vim pro Senhor, a minha vida mudou muito. E aí eu pensava assim, poxa, mas tá faltando alguma coisa ainda, né?
E o que faltava, na verdade, era a minha obediência, né? Até a Escola do Reino está falando muito sobre obediência. E quando, acho que umas 3 semanas atrás, o Senhor me trouxe 1 Samuel 15, 22, que o Senhor fala que Ele não se agrada com holocaustos e sacrifícios, né? E sim em que a gente obedeça. E aquilo foi trabalhando na minha vida e as circunstâncias que foram passando foram me tratando. E quando eu cheguei aqui, eu entendi o que quer dizer aquilo, né? Porque o nosso velho homem, ele pensa assim, eu vou fazer tudo que eu quero, depois eu me arrependo, né? E Deus está lá. Ele vai, porque ele diz que ele perdoa, né? Mas isso é, de certo modo, uma pilantragem, né? Um calculismo, né? Exatamente. Como é que eu vou dizer isso? Eu sou da igreja, eu vou lá, faço o que eu quero e depois peço perdão para o Senhor. Isso não existe, né? A gente sabe que não existe. Então, o Senhor me provou isso, né? Nesse pouco tempo, 10 dias, que não posso nem pensar em pecar, né? Eu não posso nem cogitar no pecado. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, eu tenho que me consagrar para o Senhor. Então, olhando hoje, na minha caminhada com o Senhor, de 2003 até hoje, foi muito difícil, porque o negar, ele é difícil, né? Ainda mais a gente que está um pouco mais longe da grande congregação, a gente se sente um pouco frio, né? Eu digo por mim, mas aí como o Senhor me trouxe para cá agora, eu sinto aquele amor dos irmãos, né? É tão maravilhoso a obra que vocês fazem aqui que me renovou bastante. Então, o que eu tenho que fazer agora? Quando eu chegar na minha cidade, eu tenho que retribuir isso para quem está lá, entendeu? Porque aqueles que ficaram lá longe também precisam sentir isso. E eu tenho a oportunidade de levar para eles, né? Então, a caminhada com o Senhor não é fácil, mas a vitória é certa, né? É isso. E, às vezes, Deus precisa fazer com que a gente passe por parece um choque, né? Faz circunstâncias, coisas que tá fora do nosso controle para trazer um despertamento espiritual, né? Então, talvez, de repente, era isso que precisava e que Deus tem falado, né? Que Ele vai fazer coisas estranhas, diferentes na nossa vida para, de repente, fazer brotar aquela semente que tá lá há muito tempo, armazenada, mas que não tá produzindo fruto, né? Que o Senhor diz que vai fazer a poda para que possa haver mais frutos. Amém, é verdade. Até foi falado ontem no grupo familiar que eu fui sobre a poda, né? É que se o Senhor não fizer isso com a gente fica acomodado, né? A gente tende a se acomodar, a gente entra na igreja, a gente recebe o Senhor, a gente batiza. Aquele primeiro amor é muito forte, né? Eu lembro que quando o primeiro amor, né? Eu só queria saber Bíblia, minha mãe até ficou brava, assim, mas agora tu só lê Bíblia? Que negócio é esse? E eu tinha muito amor, assim, muito jejum, e aquilo foi esfriando. E aí o Senhor, claro, né? Ele é onisciente, ele sabe aonde que ele toca, né? E ele tocou no lugar certinho. Eu dei aquele pulo do tamanho e vim pra cá, que eu pedi, né, pro Senhor, e eu creio que essa semana que eu tô aqui eu tive muito crescimento, assim, eu me sinto renovado, eu me sinto em paz, é indescritível, irmão, é indescritível. De repente, porque ficou ouvindo mais a palavra do Senhor, Deus trouxe um jeito de trazer a ovelha mais perto da comida. Amém, é isso mesmo. Eu até comentava com a minha esposa, porque como lá em Santa Catarina são poucas as igrejas, né? O rebanho é bem pequeno, né? Então, essa semana, assim, eu fui em muitos grupos, né? Eu fui em cultos, então, assim, eu me alimentei bastante. Só que agora esse alimento ele tem que metabolizar dentro do meu corpo, né? Dentro da minha alma, para que eu cresça, né? Eu cresça espiritualmente, para que eu possa virar sal de novo, né? Luzeiro, as pessoas têm que ver. Eu não posso mais chegar de volta lá na minha cidade do jeito que eu vim, né? Tipo, eu não posso chegar lá moadinho, não, tem que mostrar que Deus existe, né? O que Ele fez comigo e que Ele pode fazer com outras pessoas, né? E trocando um pouquinho só, é a mesma corrente da vida, mas como você é o dono da sementeira, né? Conta um pouquinho para nós como foi para ti ser tocado por Deus para fazer o comercial, o que você sentiu, como que foi esse processo? Amém. Então, essa empresa sementeira já tem um tempo já que o Senhor me deu, foi no encontro de Glorinha, e
devido às circunstâncias, ela ficou um pouco parada, né? Eu tive um problema com uma enxurrada lá na cidade onde eu moro. Isso fazem 6 anos, o senhor... Só que o que eu achei interessante é que a empresa ela não parou, ela continuou sendo a sementeira, mas ela estava assim, parada, né? E eu acho que faz uns 3, 4 meses, assim, o senhor foi me tocando, né? Investe na rádio, que eu vou abençoar. E eu duro assim do coração, né? Tá, mas como que eu vou pagar R$300? Ou, sei lá, qualquer outra quantia? Não tem dinheiro, né? Aí fui num encontro de um micro-regional de Florianópolis, o senhor falou comigo, continuei duro, né? E o senhor foi falando comigo durante todo o tempo. Daí chegou num penúltimo encontro micro-regional, isso. Aí o senhor falou muito forte, não, tu vai fazer e pronto. Tu quer prosperar ou tu quer ficar nessa tua vida aí? Aí até compartilhei com o irmão Ed, ele ficou todo faceiro, né? Aí tá, liguei lá pra Diane, né? Aí pedi um orçamento, assim, aí ela passou e eu... Pá, mas é difícil, né? Daí o senhor falou de novo, tá, tu vai fazer? Aí eu disse pra minha esposa, não, vou fazer. Amém, vou fazer. Aí eu liguei pra Diane, pedi o contrato, imediatamente assim, a empresa... Coisa assim de... Eu acho que foi horas, irmãs, assim. Irmã, eu tava assim, né? Na frente do computador e o meu ato começou a chamar. Quero orçamento, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Aí eu até falei pra minha esposa no dia de noite que eu não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa, porque é muito pedido. Entrou assim, irmão, uns 300% aumentou. Aí eu vi que o senhor era um senhor, né? Meu Deus, assim, que foi uma coisa de louco, porque eu não dava mais conta, porque eu trabalho sozinho, né? O que é a Sementeira Criações? É um computador só, né? E eu ali, né? Tocando o pau naquele computador ali, e os irmãos, quero isso, quero aquilo, e aí eu olhei assim e disse, pá, senhor, realmente, tu sabe o que tu fala, tu sabe, tu é Deus, né? E eu sou um baita teimoso. E assim tá indo, né? Claro, tem momentos assim que a gente, a fé ainda é pouca, né? Aí o senhor vem, dá mais uma acordadinha na gente, mas assim, irmã, mudou 1000%, tá? 1000%. E se a gente tá em paz por dentro, né? Tudo fora de nós muda. E conta pra nós um pouquinho, pra quem não sabe, o que é a sementeira. Então, a Sementeira Criações ela nasceu com o intuito de ajudar, assim, as pessoas que têm outras empresas, né? A divulgar a marca, né? Ah, eu não tenho marca. A gente cria logomarcas. Eu até trabalho, assim, com parte de... como fosse uma consultoria, né? Para explicar como é que tu deve começar, como eu vou dizer assim, o pontapé inicial da empresa, né? Porque tem muitas pessoas que querem começar uma empresa, mas começa a empresa, tudo, mas não tem a logomarca. Eu creio que a logomarca hoje em dia, o logotipo, na verdade, né, que mudou, é fundamental hoje, para ti ser visto, né? Tipo, se a gente pegar e olhar assim, mundialmente falando, McDonald's, Volkswagen, todos eles têm um logotipo, né? Que quando tu olha, tu lembra. Identificação para aparecer no mercado. Exatamente, uma identidade visual, isso mesmo. Então, até a própria Sementeira Criações, ela passou por uma nova repaginada, né? Eu refiz a logomarca, o logotipo. E então, assim, irmã, a Sementeira Criações, ela faz desde a criação da logomarca até a fachada, o panfleto, mídia digital. Então, o que for preciso, a gente faz, né? Tudo que precisa para dar aquela alavancada, né, na empresa, para ela aparecer e todo mundo identificar e sair atrás, né, correndo. Então, você que tem, de repente, algum interesse nisso, pode estar procurando aqui o nosso irmão, que você possa também, a gente procurar conhecer os negócios dos irmãos, saber o que cada um faz. Talvez tenha alguém nos assistindo hoje que precisa desse serviço, e aí pode contatar o irmão, né? Pode contatar pessoas que são da igreja, porque às vezes a gente vai comprar de outras pessoas que nem são da igreja e de repente posso estar auxiliando o meu irmão, né? Então é importante a gente saber uns dos outros, né? O que cada um faz, o que vende, né? E nós podermos então abençoar também os nossos irmãos, estar investindo no reino também e proporcionando para que todos nós possamos
nos auxiliar e fica, né, também o investimento, o irmão com certeza vai dizimar, vai. Então, tudo isso ajuda, né, na obra do Senhor. Então, você que está precisando, de repente, desse serviço, conte aqui com o nosso irmão, né, da Sementeira Criações, não é isso? Então, eu agradeço, irmão, a tua presença de vir compartilhar conosco e vamos seguir nesse fluir, né? Que Deus possa multiplicar grandemente, né, os negócios, né, da tua empresa e principalmente internamente, né, aquilo que Deus proporcionou nesse período que vocês ficaram aqui, que possa frutificar para Deus, em nome de Jesus, amém? Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.